Hoje, quando eu tava fazendo devocional, eu sempre começo por um momento de clamor, né? Por mais de Deus. Teve um momento em que eu comecei a refletir, sabe, sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. E eu comecei a falar com o Senhor, comecei a chorar aos pés dele e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque lá no passado eu fui negligente com tantas coisas, com as minhas escolhas, sabe? E eu poderia estar tão diferente hoje, eu poderia estar em outro nível espiritual, sabe? E o Senhor falou ao mesmo tempo, ao meu coração, ele me respondeu no mesmo exato momento. Ele falou assim: olha, você está no tempo certo. Você está onde eu desejo que você estivesse. Tudo que você passou, toda a sua trajetória, todos os processos, tudo isso faz parte da construção de quem você é hoje. Então, se a Letícia lá de trás, né, que fez escolhas erradas, não tivesse aprendido, eu não seria a Letícia que sou hoje. Seria uma pessoa completamente diferente, né? E o Senhor também me fez lembrar sobre a história de Sansão. Sansão, a gente quando olha assim a história e julga a história de Sansão pelas historinhas que a gente ouve, né, de infantis, né, sem ler ao pé da letra a Bíblia, a gente vê que as pessoas narram, né, que Sansão era uma pessoa que foi lá, fez, realmente ele fez, né, péssimas escolhas em muitas coisas, só que ele insistiu em errar. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor tinha um controle das escolhas de Sansão. Foi o Senhor quem fez Sansão se apaixonar pela mulher do povo inimigo. Esqueci agora os filisteus. Foi o Senhor quem fez com que Sansão se apaixonasse por uma mulher filisteia. Isso está escrito na Bíblia. E eu, como sempre tinha uma base, né, das histórias infantis, né, que falava somente que Sansão foi lá e se apaixonou, não, foi o Senhor quem fez ela se apaixonar. Mas por quê? Porque fazia parte dos planos do Senhor com que Sansão fizesse essa escolha, que aparentemente, nossa, seria absurda, mas o Senhor tinha os propósitos maiores ali. Acredito que dentro dessa parte aí, que o Senhor fez se apaixonar por essa mulher, ele tinha que ter aprendido com os erros. Um exemplo, a primeira mulher que ele casou, o que aconteceu com ela? Ele teve todo aquele casório e tal, no dia das comemorações das festas, ele fez aquela charada e a pessoa pegou e falou assim, ele pegou e falou assim: olha, se vocês acertarem, eu dou isso e isso em troca. E o que aconteceu? Dou as roupas de melhor linho e tal. E ele pegou e falou assim, o pessoal: ok. Os filisteus lá, os convidados deles, os filisteus, falaram: ok, tá bom. E saíram. Só que acontece, eles começaram a ameaçar a esposa. E a esposa, em vez de contar pro marido, ela, em vez de abrir pra ele, né, ela simplesmente falou assim: olha, e entendo também pela cultura da época, né, foi tudo muito rápido, muito intenso, então ela não tinha essa intimidade toda, né, não sentia tão íntima dele assim pra isso. E ela pegou e acabou pressionando: Sansão, me conta, qual é a resposta da charada, qual é a resposta da charada, qual é a resposta da charada? E até que ele foi lá e contou, e ela foi lá, pum, bateu pro pessoal dos filisteus, eles contaram a resposta e deu no que deu. O que acontece? As coisas aconteceram, a vida foi acontecendo, várias coisas também foram acontecendo na história de Sansão. E aconteceu até que chegou a história de Dalila, que todo mundo conhece. E aconteceu a mesma coisa. Sansão se apaixonou por uma mulher do povo inimigo, só que ele não aprendeu a lição. Sabe, tem coisas que a gente repete erros da nossa vida e a gente nunca evolui para o próximo passo, e às vezes a nossa consequência é tão grave que acaba nos afastando de Deus definitivamente, como assim foi com Sansão, sabe? O fim da história de Sansão foi trágico, como vocês conhecem, né? Mas o que eu quero chegar é que a trajetória, nada que acontece na nossa vida foge do controle e dos planos de Deus. Ele tem um propósito para todas as coisas. Eu e você estamos no tempo certo. Eu e você estamos no tempo certo. Só que a gente precisa fazer as escolhas certas enquanto está nos processos do Senhor, sabe? Eu lembro que num período do puerpério, do Domini, meu segundo filho, eu tava passando por vários processos no meu casamento, na minha vida, no geral, né? E quando eu tive o meu filho, deu aquela explosão de amor, sabe? Aquela coisa toda. Só que aí eu cheguei em casa, fiquei 14 dias internada por um testemunho que eu ainda vou contar pra vocês aqui no canal. Sobre isso, fiquei 14 dias internada com o meu bebê. Enfim, e quando eu cheguei em casa,
eu me deparei com uma criança pequena, de 4 aninhos para 5, fez 5 anos, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, é isso? Tão cheia de planos, sabe? Tão cheia de sonhos. Eu achava sabe, que eu sempre busquei muita resposta no Senhor sobre o que fazer, como fazer. Eu, sabe, planejei muitas coisas para aquele ano e engravidei. E quando eu engravidei, já senti que as coisas, tipo assim, olha, peraí, não é isso. Foi tipo uma freada em mim, sabe? E quando o bebê nasceu de fato, todas aquelas demandas, sem conseguir dormir e tudo mais, eu lembro que uma vez eu tava aqui na mesa do café da manhã, e eu tomando café da manhã assim, eu entrei tipo assim num transe, que eu fiquei paralisada, e eu lembro exatamente dos meus sentimentos, sabe? De uma tristeza muito grande. Eu sei que tem o puerpério, sabe? Mas eu tava muito confusa sobre muitas coisas, sabe? Que estavam dentro de mim, Senhor. Então, é isso. Todos os sonhos que eu tive, todos os sonhos que o Senhor me permitiu ter, não vão acontecer, vão parar aqui. É pra isso que o Senhor me criou. Eu lembro que eu pensei exatamente nisso, sabe? Eu pensei assim, é pra isso. Eu vou nascer, crescer, reproduzir e morrer, como diz os livros. Eu tenho só esse objetivo de vida. Parir, sabe? E eu fiquei, assim, eu tô rindo agora, né? Mas na época. E eu lembro que foi uma tristeza muito grande no meu coração. Isso, sabe? E eu sei que tem períodos que o Senhor não nos responde, só deixa a gente sentir o sentimento que a gente tá sentindo. E naquele dia foi assim. Naquele período foi assim, sabe? E eu me encontrava, eu chorava muito, sabe? E eu pegava e ficava pensando assim, cara, é isso. Então, me conformei, é isso e tal. Só que e eu não conseguia fazer devocional, então que foi piorando mais ainda a situação, porque como eu não tinha tempo, né, com as demandas de 2 crianças, a casa e tudo mais, então eu não conseguia me dedicar um tempo de oração e reconexão com o Senhor. Até que eu comecei a clamar, eu falei, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, me ajuda. Eu preciso que essa criança durma para que eu consiga voltar a falar contigo, porque eu tô perdendo a alegria, eu tô perdendo a felicidade, eu tô perdendo o sentido da vida. Era como se eu estivesse entrando num processo de depressão, sabe? E eu não queria isso. E eu falei, Senhor, eu comecei a lutar contra isso, sabe? E eu falei, Senhor, me ajuda a reagir. O significado do meu nome é alegria, e eu não tô tendo alegria. Eu sempre levei isso muito ao pé da letra, sabe? O significado dos nomes e a personalidade, sabe? E realmente é assim. No entanto que os meus filhos, o Benício, o Senhor me deu a luz de ser esse nome por causa do significado abençoado e tudo mais, e a personalidade que vem atrás desse nome. E do Domini a mesma coisa, o próprio Deus me mostrou, eu vi a visão do nome Domini, e Ele me deu esse nome e toda a personalidade que vem por trás desse nome, porque eu senti um propósito nisso, sabe? Eu creio muito nisso. Eu falei, Senhor, o meu nome significa alegria e eu tô vendo a vida cinza. E eu não quero isso. Eu comecei a lutar, a clamar ao Senhor, as pessoas vinham me visitar e falavam assim, Letícia, tá tudo bem com você? Eu, tá sim. E eu sorria assim, né? E o pessoal falava assim, mas você tá diferente, você tá com o olhar vazio, tá meio... É como se eu realmente estivesse sem vida, sabe? Não, você não tá a Letícia de sempre, sabe? As pessoas não sabiam dizer, mas... E eu entendia porque era isso que eu tava me refletindo sozinha, sabe? Até que eu comecei a falar assim, me dá força, me ajuda. E essa minha questão na época era o tempo com a criança, me ajuda, Senhor, faz ele dormir. Até que, assim, quando eu comecei a orar sobre isso, o Senhor começou a fazer o Domini dormir de noite. E eu falei, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Então comecei a acordar melhor, comecei a acordar um pouco mais cedo. O Senhor me despertou, tipo assim, ó, enquanto você estiver amamentando ele, começa a orar, começa a clamar, não espera estar ali um momento específico. Começa a clamar, começa a pedir mais de mim, sabe? E eu comecei a fazer isso. E até quando ele acordava de madrugada, falei, Senhor, entendi que é o momento meu com o Senhor. Eu vou fazer desse momento, meu momento ali de alimentar o meu filho, de cuidar dele, o meu momento contigo. Então é esse momento que o Senhor quer conversar, que o Senhor quer palestrar comigo, então aqui estou. Senhor, me dá mais de Ti, me ensina a administrar meu lar. Comecei a pedir o Senhor, sabe? Aproveitar esse momento, porque eu entendi que o Senhor queria palestrar comigo ali, sabe? Letícia, mas eram muitas vezes que você levantava de madrugada? Era.
Muitas vezes, que a criança, o bebê recém-nascido é assim. Então eu comecei a aproveitar esses momentos. E quando o Senhor fazia com que ele dormisse, nossa, eu acordava mais cedo, mais assim, leve. E eu pegava e falava, Senhor, obrigada por essa noite de sono, obrigado por essa chance, sabe? E comecei a me reorganizar, comecei a aprender e o Senhor foi me derramando mais sobre dele, sabe? Nessas buscas na madrugada, enquanto eu estava alimentando meu filho, o Senhor foi me curando de todo aquele processo que eu estava vivendo no meu lado, toda aquela turbulência que eu estava vivendo. Então o Senhor foi começando a me curar as feridas. E enquanto eu cuidava do meu filho, o amor aumentava, sabe? Então o Senhor foi usando esse processo, sabe? Então o Senhor falou exatamente comigo, olha, assim como a história de José parecia, sabe, que estava tudo embolado, que as coisas não faziam sentido. O sentido faz pra mim porque eu sei o que eu tô fazendo. Só que as escolhas de José foram diferentes. José escolheu, por mais que de repente a Bíblia não narra se ele ficou triste, se ele ficou abatido em algum momento, se ele ficou se questionando, mas o importante é, a palavra de Deus narra detalhes do que a gente precisa realmente saber, o que a gente realmente importa. E a palavra de Deus diz que a todo tempo José escolhia o que era correto. José escolhia ser fiel a Deus. José escolhia ser alguém íntegro, de caráter, sabe? Então as escolhas dele faziam toda a diferença dentro dos projetos de Deus. Parecia uma loucura, parecia injusto, parecia, sabe? Mas fazia parte do processo de José, fazia parte do processo de amadurecimento dele. Então o Senhor foi me trazendo tudo isso à memória no devocional e ele falou assim, olha, todas as coisas cooperaram e continuam cooperando para o teu bem. Tudo que você está vivendo, você que está me assistindo agora, está passando ou já passou, cooperaram, continuam cooperando e ainda vai cooperar ainda mais para o seu bem. Deus é o nosso Criador, o nosso formador. E Ele sabe como está construindo a nossa história. Só que no meio disso, a gente precisa fazer escolhas certas, sabe? E dentro desse período de amadurecimento que o Senhor tem me dado nos últimos tempos, o Senhor me trouxe o amadurecimento de falar assim, olha, aquele sonho que eu sempre quis criar esse canal, sabe? Só que o Senhor meio que falava assim pra mim assim, olha, você não tá pronta. Ainda não é o momento. Vai acontecer, mas ainda não tá legal. Então eu entendi que o Senhor tinha coisas pra me transformar dentro do meu lar, dentro da minha casa, com os meus filhos, pra que eu, quando tivesse realmente assim, num ponto de amadurecimento pro Senhor, não tô perfeita, tá? Continuo falha, ainda continuo pecando, mas pro Senhor, o Senhor iria me analisar e no momento certo Ele liberou, Ele me deu o aval. E não importa pra mim a quantidade de visualizações, se uma, eu falo com meu esposo e quem fala comigo, eu decidi abrir esse canal para compartilhar o que o Senhor, eu entendi que agora é o tempo que o Senhor falou, olha, Letícia, ó, pode, tá bom, te dou o aval e eu tô continuando a obra, mas enquanto isso você já pode compartilhar, sabe? E eu entendi que o Senhor quer que eu compartilhe, se uma pessoa, se um vídeo der uma visualização, e o Senhor colocou isso muito forte no meu coração, e eu falo com toda sinceridade, da minha alma, se eu gravar esse vídeo, e uma pessoa assistir, e essa uma pessoa, se só tiver uma visualização, e essa uma pessoa tiver a vida transformada, tiver a vida mudada, assim como o Senhor tem mudado a minha, e conhecer a Deus com intensidade, assim como o Senhor tem me feito queimar todos os dias, e eu tenho vontade incessante de compartilhar isso pro mundo, sabe? O quanto esse Deus é bom, o quanto esse Deus é maravilhoso, sabe? E eu peguei, e se uma pessoa passar por isso, sabe, for transformada, for moldada, pra mim valeu a pena, porque o Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro pesado em ouro. E é isso que me importa, sabe? Me importa que você, que esteja assistindo, seja impactado, seja moldado, seja mudado, sabe? Seja ativado espiritualmente numa intensidade tão grande que conheça esse Deus, sabe? Numa plenitude como nunca antes. Porque tem profundidade, nunca termina, porque Ele é um Deus perfeito, grandioso, e a gente é tão pequenininho que não consegue, sabe, mensurar essa grandeza, sabe, essa profundidade que Deus tem.
Então, se você tiver essa intensidade, for gerada essa intensidade toda em você, e você também for moldado, e a gente puder crescer juntos, sabe? E pra mim o objetivo foi alcançado, sabe? Então, esse é o objetivo que o Senhor me fez com que eu pudesse criar esse canal, compartilhar o que o Senhor tem feito em mim, sabe? E eu entendi também, concluindo, né, que eu precisava mudar em casa, ser transformada em casa, e as coisas que eu tava fazendo para poder transbordar para fora, entende? Então, deixa Deus te usar na sua rotina de casa, deixa Deus te usar no teu trabalho, aonde você estiver. Se permita ser moldado, meditar na palavra dele, crescer espiritualmente, sabe? Deixa Deus te usar, te moldar, te fazer de novo, tirar as coisas que estão... E eu comecei também a trabalhar e falar assim, me mostra onde eu tô errando, me mostra onde eu tô falhando. Lembra que eu falei que no puerpério eu fiquei pensando assim, Senhor, é isso? Eu vou só... Maria, para isso o Senhor me criou e tal, sendo que eu tinha muitos sonhos. Inclusive, um desses sonhos era fazer a vontade do Senhor. Era estar mais na presença do Senhor. Porque eu sempre queimei por estar na casa do Senhor, por poder estar trabalhando para Deus, por poder estar ali no Igreja Presente, estar lá descascando o legume com as irmãs, sabe? Poder estar ali escrevendo na marmitinha uma mensagem do Senhor, por poder estar lá ajudando a limpar a igreja. Eu gosto disso, eu amo, é uma forma minha de demonstrar ao Senhor a minha gratidão, sabe? De trabalhar para Ele e de estar lá ajudando nos ensaios, estar mais presente nos compromissos da igreja, nos eventos. E com a maternidade veio as restrições, né, de muita coisa, limitações de tempo, não consegui prestar atenção 100% no culto. Até que o Senhor falou assim, olha, minha filha, você pode usar o que você tem e o que você é hoje para poder passar para outras pessoas. Então esse também foi um dos motivos pelo qual eu criei esse canal. A sua realidade hoje, tem pessoas que precisam ouvir de Deus, sabe? Então eu entendo que assim como aquele louvor, para um tempo como esse, eu fui forjada para estar aqui. Aí, para um tempo como esse, eu digo sim. Sou Esther, sou Ana, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, sou Namita, a boa parte escolhi, sou mulher de Deus, para um tempo como esse. O Senhor te chamou para um tempo como esse, para o seu lar, para os seus filhos, para o seu esposo e para você transbordar. Transborda nas redes sociais, sabe? Compartilhar mais do Senhor. O tempo de hoje é um tempo de rede social. Então não usa ela para fofocas, para as outras coisas. O Senhor quer te usar num tempo como esse para que você possa se alimentar mais dele. Para que você possa passar dele, sabe? E compartilhar da mensagem dele, que ele tem falado no seu coração, para poder buscar ele mais num tempo como esse. Tem pessoas que você vê na rua e não vão falar pra você o que tá acontecendo. Às vezes uma irmã da igreja que você vê todos os dias e você vai perguntar, oi, tudo bem e tal? Aí ela fala sim, vai te dar um abraço, vai sorrir. Na rua também, seu vizinho, sua vizinha. Mas dentro de casa não está bem, dentro dele não está bem. E ele não vai te falar, ela não vai te falar. Mas quando você fizer um vídeo, quando você fizer um story, quando você postar um texto, essa pessoa te considera de alguma forma. E o Espírito Santo vai fazer com que ela pare, leia e seja impactada, seja mudada, seja tocada, seja transformada. Então, se hoje você tem, assim como eu, limitações, sabe, de poder estar na casa do Senhor, e porque você tem filhos pequenos e tudo mais, entenda que o Senhor pode te usar da forma como Ele quiser e aonde você estiver, sabe? Então, esse vídeo não tá te atingindo? Esse vídeo não chegou até você? É isso, é sobre isso, sabe? Então, pergunta, Senhor, como o Senhor quer me usar? Senhor, eu não tenho coragem de fazer um vídeo, eu sinto que o meu propósito não é isso, não é estar nas redes sociais, não é gravar um vídeo. Mas, Senhor, então é para ser uma mulher de oração, dentro de casa, dobrar meus joelhos, e o Senhor vai me entregando os nomes, o Senhor vai me passando. Porque quando a gente se propõe a ser uma mulher de oração, uma pessoa de oração, um homem e uma mulher de oração,
O Senhor, quando a gente está de joelhos falando, Ele vai trazendo as pessoas à memória. Um vizinho que você não via há muito tempo, uma pessoa que você conviveu, Ele vai trazendo à memória. Porque essa pessoa está passando por problema, está passando por uma tribulação, está passando por uma angústia. Não importa o problema que ela estiver passando. Você, dentro do seu lar, dentro da sua casa, vai poder dobrar o joelho, interceder e falar com Deus que pode fazer. Às vezes, realmente, a pessoa vai abrir o coração para você e você não pode fazer nada. Por mais que você fale, tudo bem e tal, e a pessoa fala, não, e abrir o coração, o que você vai poder fazer? Orar. Fisicamente, às vezes financeiramente, você não pode fazer, entendeu? Às vezes você não pode fazer mais, mas tudo que você pode fazer é orar. As pessoas que Deus te trouxe ao caminho durante o dia, ele disse, eu não sei por que eu começo a orar. Quem você viu hoje? Quem você cumprimentou hoje na rua? Começa por eles. Eu fui na padaria, falei com a menina da padaria, começa orando por ela. Eu fui ali no mercadinho e recebi, fiz meu pedido no mercadinho e o entregador veio me fazer a entrega. Ora por entregador, pelas aflições, todos nós temos turbulências, as aflições. Sabe, às vezes a gente fala assim, Senhor, abençoa a minha vida financeira para que eu possa abençoar a muitos outros. Mas o pouco que você tem, você não compartilha. Você faz suas compras, por mais que seja pouco, por mais que seja contado, você não tem a capacidade de pegar 1 quilo de arroz, que seja, 1 quilo de açúcar e levar para ação social. É sim, é no pouco. Se você é fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Mas é no pouco que o Senhor quer ver a sua constância, a sua fidelidade, quer te usar, quer te moldar, quer te transformar. É no agora, é no tempo agora, é no tempo hoje, não é quando você tiver muitas condições, não é quando você estiver rica, não é quando seu marido estiver recebendo muito bem, não é quando você estiver recebendo muito bem, é agora, é hoje, é contado mesmo, ali com a moeda contada, ali, ofertar ao Senhor, abrir teu coração para Deus, é ali com as roupas ali, sempre repetidinhas, Senhor, o que eu posso ver aqui no meu guarda-roupa? Eu não tenho nada para poder oferecer pro próximo, você sempre tem. Eu tenho aqui o guarda-roupa, abre lá seu guarda-roupa, vê as roupas que estão sobrando, os panos de cama, período de frio. O que tem de pano de cama aí sobrando para você poder doar, para você poder compartilhar? Tem sempre alguém precisando. Então o que você tem hoje, deixa Deus te usar. A salinha das crianças, comprou merenda para os seus filhos? Compra uns biscoitinhos também, um pacote de milho de pipoca, um polvilho, alguma coisa, faz um bolo, entrega na salinha das crianças, abençoa o Ministério Infantil. As tias estão ali lutando o tempo todo ali para poder conseguir, sabe, dar um lanchinho, alguma coisa diferente. E você pode fazer com o que você tem hoje, não precisa esperar ter muito. O tempo é hoje, o tempo é agora. Deus quer te usar, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus que nasceu no tempo hoje. E o Senhor quer te usar hoje. Não amanhã, não no status que você pretende estar amanhã. É agora. Tá bom? E é isso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus. E por poder estar aqui e compartilhar mais essa experiência com o Senhor. Eu tava queimando, sabe, para poder compartilhar isso. Ontem eu comecei a orar a Deus para poder gravar um outro vídeo com um outro tema que o Senhor já tinha me dado. E eu comecei a orar, falar, Senhor, me ajuda, fala, usa meus lábios e tal. E comecei a clamar ao Senhor. E durante o devocional de hoje, de madrugada, o Senhor me falou isso e começou a queimar meu coração e tal. Mas mesmo assim, continuei orando pelo tema do vídeo de antes. Foi quando eu tava fazendo meu exercício antes de tomar um banho e vim gravar, o Senhor falou assim, olha, a ordem quem dá sou eu. Vai lá, grava sobre isso que eu tô te falando agora. O outro é para um outro momento. Você vai gravar depois, pode ficar tranquilo. Então aqui estou eu, amor, bom português. Aqui estou para poder compartilhar com você algo dos céus para tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa completar, sabe? E se você conhece alguém que o Senhor, conforme estava vendo esse vídeo, o Senhor te trouxe à memória essa pessoa, compartilha com ela, compartilha no status, compartilha nos stories, para que mais almas possam ser alcançadas, mais pessoas possam ser transformadas, assim como eu e você estamos sendo, tá bom? É isso. E a gente vai crescendo juntos no Senhor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!